A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Tia Lê vai dar continuidade à nossa série sobre os reis de Israel. E qual será o rei que Tia Lê vai falar hoje? Eu vou falar a história do rei Davi. Será que vocês já ouviram falar sobre ele? Vem comigo! Bem, crianças, na semana passada vocês ouviram a história do rei Saul. E vocês viram que ele foi um rei desobediente e que Deus havia falado com Samuel para que ele pudesse escolher um novo rei. Mas quem seria esse novo rei? O povo de Israel estava em dúvida. Quem é que vai ser o nosso novo rei? E aí Deus falou com Samuel para que ele fosse à casa de Jessé. Jessé, ele tinha muitos filhos. E aí Samuel começou a pensar: nossa, deve ser um desses filhos de Jessé que Deus vai ungir rei. E Deus disse para ele: é isso mesmo, um dos filhos de Jessé vai ser ungido rei. E aí Samuel foi todo contente à casa de Jessé e falou: meu amigo Jessé, olha, eu vim aqui ver os seus filhos, porque um deles vai ser ungido rei. E aí Jessé chamou os filhos dele e começou um verdadeiro desfile de bonitões. Por quê? Porque os filhos de Jessé era cada um mais alto que o outro, mais bonito que o outro. E os olhos de Samuel ficaram: nossa, eles são muito fortes, muito grandes, eles vão dar um bom rei. E aí Deus falou para Samuel, dizendo assim: Samuel, não é nenhum desses. Não é esses que eu escolhi para ser o rei. E essa história, criança, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E Deus falou para Samuel que não era nenhum desses que ele estava vendo. E aí ele perguntou: Jessé, será que não tem outro filho seu para que eu possa conhecer? E aí Jessé pensou, olhou para um lado, olhou para o outro e lembrou que ele tinha sim mais um filho, o caçula, um pequenininho. O nome dele era Davi. E ele falou: Davi não está aqui não, Davi está lá no pasto, porque ele é pastor de ovelhas. E aí Samuel foi atrás de Davi. Quando Samuel avistou Davi, ele estava pastoreando as ovelhas e ele era muito corajoso. Mesmo sendo tão pequenininho, Davi ele já tinha enfrentado um urso e um leão para salvar as suas ovelhas. E aí, crianças, Deus confirmou a Samuel dizendo: é esse mesmo que vai ser o rei de Israel. Davi, ele apesar de ser pequenininho, ele era alguém muito sábio e alguém que amava servir a Deus. Ele tinha até uma harpa, que é um instrumento que tem um som lindo, e ele tocava exaltando ao Senhor com louvores e cânticos. E aí, crianças, Samuel ungiu o rei Davi. Ele foi lá e ungiu a cabeça de Davi, e Davi se tornou ali o rei. Só que ele ainda estava, crianças, em treinamento, ele ainda tinha que aprender muita coisa. E certo dia, sabe o que aconteceu? Enquanto os irmãos de Davi foram para o campo de batalha enfrentar o povo filisteu, que era o povo inimigo do povo de Deus, Davi foi lá levar alguns mantimentos para os seus irmãos. E sabe o que aconteceu? Chegou um gigante do povo filisteu que queria desafiar um dos servos de Deus, um soldado do povo de Deus. E aí todos eles ficaram morrendo de medo. Nossa, ele é muito grande. Sabe qual era o nome dele? Golias. Veja só que nome tão assim que a gente já fica assustado. Pois é. E aí nenhum dos israelitas, ninguém do povo de Deus queria enfrentar ele porque estava com medo. Mas aí Davi, que tinha ido lá, ele escutou falar desse Golias e ele disse assim: olha, eu não tenho medo dele não, eu vou enfrentar ele. E aí todo mundo ficou assustado. Davi, mas você ainda é tão jovem, tão pequeno, tão fraco, você vai enfrentar um gigante daqueles. Mas Davi, crianças, ele tinha o coração confiante em alguém muito maior do que ele, que é Deus. E por isso ele foi lá e enfrentou. Ele até tentou botar uma armadura, mas não deu certo não. Porque como Davi era pequenininho, a armadura ficou toda desengonçada, ele ficou todo desajeitado. E aí ele só foi num riacho que estava ali perto, pegou uma pedrinha, colocou em uma funda, que era uma espécie de estilingue, ou algo parecido com isso aqui que tia trouxe. E ele colocou a pedrinha lá dentro,
certo? E foi para a batalha, sem nada, sem arma, sem espada, sem nada. E Golias, quando viu Davi, ele foi rindo. Nossa, é esse o soldado que vocês têm de melhor? Ah, pois, vocês estão muito ruins. Mas Davi, com muita bravura, com muita confiança, olhou para aquele gigante e disse: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu venho em nome do Senhor. E eu, em nome do Senhor, vou derrotar você. Davi sabia, crianças, quem estava do lado dele. Era Deus. E nada de mal ia acontecer com ele. Então Davi girou a funda dele assim, bem forte, e jogou. E aí a pedrinha acertou bem no meio da testa do gigante Golias, que caiu no chão, e o tombo foi tão grande que ele acabou morrendo. E Davi, naquele dia, derrotou o gigante dos filisteus. E aí a vitória foi do povo de Deus. Veja que coisa maravilhosa, crianças. Davi sendo usado por Deus. Davi, mesmo aparentemente tão fraquinho, tão pequeno, ele fez algo maravilhoso, porque ele acreditou que o Senhor era com ele. E o que é que a gente aprende, crianças, na historinha de hoje? É que muitas vezes a gente, ser humano, a gente olha muito para as aparências. A gente acha que conhece alguém só pelas aparências, mas na verdade o que a gente precisa observar não é a aparência, o físico, mas é o coração. E é isso que o texto de hoje nos diz. O texto de 1 Samuel 16:7, a parte A, diz assim: Deus não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, crianças, tenham a certeza de que o Senhor, quando olha para vocês, Ele vai olhar o seu coração. Se você é obediente, se você é alguém temente a Deus, se você é alguém que ama servir a Ele, então é isso que Deus vai olhar para você, o seu coração. Amém? E agora nós iremos fazer a nossa atividade. Essa coroa aqui é bem fácil de fazer, tá bom? Você vai apenas pegar um pedaço de papel da cor que você quiser, ou até um papel em branco e pintar, e vai recortar triângulos, certo? Precisa da tesoura assim e recorta os triângulos, bem assim. E aí você pede ajuda para o papai e para a mamãe para medir na sua cabecinha. E aí você vai ficar parecido com Davi, tá bom? E se você quiser também escrever o versículo que a gente aprendeu aqui na frente da coroa, vai ser melhor ainda. Porque aí você vai lembrar para sempre que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o nosso coração. Então é isso, crianças. Deus abençoe vocês e um beijo bem grande.